Fala galera, Canel aqui, deixa seu joinha, se inscreve no canal. Hoje eu vou estar falando sobre o capítulo 10 do livro Cidade das Damas, de Christine de Pizan, com o título Propósitos e Palavras Trocadas sobre o Mesmo Assunto. Então, Razão ela continua falando sobre um argumento ali de Catão de Útica, segundo o qual a mulher que agrada naturalmente ao homem se assemelha a uma rosa, agradável à vista, mas com espinhos que furam escondidos. Então, Razão, ela diz que não sabe do que Catão está falando, que na verdade ela diz que é a mulher que tem um espinho dentro de si, né? Que é o medo de agir mal e de contrição, que está cravado para sempre na alma de uma mulher excelente, honesta e de conduta irrepreensível. Ela então questiona a dama Razão se nós devemos acreditar no depoimento dos autores que defendiam que as mulheres são por natureza gulosas e levadas pela gula. E Razão atribui essas falas à inclinação natural de certas pessoas, né? Porque as mulheres elas não frequentam esses locais, tais como tavernas e lugares onde se vendem guloseimas e boas comidas, não por vergonha, mas porque elas são retidas pela disposição natural do caráter. Então, na cabeça da Razão ali, né, ela achava que as mulheres não tinham disposição para serem glutonas, bebedeiras, enfim, né? Mesmo que... E ela falava também que mesmo que fosse a vergonha que fizesse essas mulheres vencer essas inclinações naturais de serem comilonas e tal constância deveria ser vista como uma louvável virtude, né? Então ela cita uma ocasião, por exemplo, né, num dia de festa, em que Christine estava na frente de casa conversando com uma vizinha, quando ela viu um homem conversando com outro, dizendo que tinha gastado tanto que a mulher não beberia vinho hoje. E quando Christine, perguntou para ele por que ela não ia beber, ele respondeu que a mulher tinha o hábito de perguntar quanto que ele havia gastado. Se ele havia gastado mais de 12 contos, ela compensava a despesa dele com maior sobriedade da parte dela, visto que o emprego dele não permitia tais despesas. Então, para ela não faltava exemplo para mostrar que as mulheres eram naturalmente sóbrias e que se poderia ver nas missas, nas igrejas, com muito mais frequência, multidão de mulheres com terços e livros de oração na mão do que nesses locais, né, tavernas, bares, etc. Ela diz que havia também um argumento de que as mulheres iam nas igrejas com seus mais belos trajes para expor os charmes e atrair o amor dos galanteadores, né? Ela diz que na igreja, para cada mulher bela e jovem, se encontra 20 ou 30 mulheres vestidas de maneira simples e honesta, e que as mulheres dão prova de devoção ao visitar os doentes, ao reconfortá-los, ao prestar socorro aos pobres, ao ir aos hospitais, ao enterrar os mortos, e que isso tudo são obras das mulheres. Ela também cita que um autor falou que as mulheres têm naturalmente um caráter fraco igual a de crianças, e por isso as crianças gostam e apreciam tanto de conversar com elas. Então ela afirma que essas pessoas diabólicas queriam fazer do bem e da virtude que as mulheres demonstravam, né, como se fosse um defeito e uma reprovação, né? E que as crianças gostavam das mulheres devido à doçura natural da mulher. E se as mulheres eram como que crianças em bondade, na verdade se revela nisso uma sensatez, né? Até porque ela cita ali que o Evangelho cita em uma ocasião em que Jesus disse, quando os discípulos estavam disputando ali para ver quem era o maior, que aquele que ficara pequeno e humilde como a uma criança, esse aí seria o mais exaltado, né? Então ela diz que os homens citavam muito um provérbio latino que dizia que Deus criou a mulher para chorar, falar e tear, né? E que esse ditado era verdadeiro. E que, na verdade, muitas foram salvas pelo choro fuso e palavras femininas. Ela também lembra que Jesus não teria chorado se ele, ao ver Maria Madalena e sua irmã chorando a morte de Lázaro, se ele achasse ali que fosse fraqueza e tolice, né? Então o choro não era algo tolo para Jesus, né? E que foi graças às suas lágrimas que ele a aceitou, perdoou os pecados dela e foi recebida no reino dos céus. Ela lembra também que Jesus não desprezou as lágrimas daquela viúva que estava chorando quando o filho dela morreu, né? E assim ele ressuscitou imediatamente o filho daquela viúva, né? Ela também lembra que a Sagrada Escritura conta vários outros milagres
cuja lista seria bastante longa, que Deus fez em favor das lágrimas de muitas mulheres e que ela cria que muitas foram salvas pelas lágrimas da sua devoção, bem como aquelas pessoas pelas quais essas mulheres clamaram, né? Ela também ali, ela cita ali o doutor da igreja, o Santo Agostinho, que também foi convertido pelas lágrimas da mãe dele, que chorava, né, para que Deus iluminasse o coração do filho dela, que Santo Agostinho era pagão, insensível às luzes da fé. Eu não sei se essa história é verdade, eu nem sabia disso. E ela também cita Santo Ambrósio, né, a quem Santo Ambrósio também eu não conheço, confesso que não conheço. Ela também cita Santo Ambrósio, a quem a Santa Mulher, que seria quem? Virgem Maria, ia frequentemente implorar que pedisse pelo filho. Santo Ambrósio respondeu que ele não achava impossível que tantas lágrimas sejam vãs. Sendo assim, supostamente ele não achava frívolas lágrimas das mulheres, né? E que foi graças às lágrimas de uma mulher que esse santo, o bem-aventurado Santo Agostinho, né, brilha no altar da igreja. Assim sendo, ela manda que os homens se calem sobre esse assunto. Ela também cita que se Deus não tivesse dado palavras às mulheres, as mulheres seriam mudas. Fato, né? Isso aí não dá nem não dá para contestar isso. Ela também diz que se a palavra da mulher não tivesse autoridade, como dizia algum provérbio antigo, Jesus não teria consentido que uma mulher fosse a primeira a anunciar o ministério glorioso da ressurreição de Jesus, né? Pois ela achava que isso seria um privilégio que ele concedeu a um sexo feminino. Ela também, novamente, né, diz ali que os invejosos das mulheres deveriam se calar, né? Ela tenta refutar o argumento de que se Deus apareceu primeiro a uma mulher após a ressurreição era porque ele tinha certeza de que ela não se calaria e de que a notícia se espalharia o mais rápido possível, né? E ela fala que isso é uma blasfêmia, né? Porque o que esses homens loucos estavam fazendo era dizer que uma coisa santa estava sendo revelada por meio de um vício, né? O que, na verdade, faz muito sentido, né? Mas, enfim. Ela também explica que foi uma bênção para aquela mulher cananeia ser muito falante e ter seguido Jesus pelas ruas de Jerusalém, dizendo: "Tende piedade de mim, Senhor, pois minha filha está doente." Ela está se referindo aqui ao relato encontrado no Novo Testamento da Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21 a 28, onde uma mulher cananeia, né, no caso aí seria fenícia, né, mas enfim, cananeia, gritava pedindo a ajuda de Jesus, mas aí os discípulos pedem para Jesus pedir para ela para ficar calada, né? E aí nesse relato Jesus diz a ela que não é direito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, né? O que Jesus queria dizer ali é que não era correto ele tirar, assim, não é bem tirar, né? Que não era correto ele deixar de dar primazia aos judeus, que eram os escolhidos, né? O povo escolhido, para dar atenção para uma mulher cananeia que não era assim, do povo escolhido de Deus, né? Mas ela respondeu ali na hora, né, quando Jesus falou aquilo ali, não é direito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: "Sim, Senhor, mas realmente os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus amos." E aí Jesus lhe disse em resposta: "Ó mulher, grande é a tua fé, aconteça-te conforme desejas." E a filha dela ficou curada daquela hora em diante. O que Jesus queria dizer é que ele tinha vindo para salvar os judeus, né? E ela disse que quem não era judeu sobreviveria apenas com o que sobrava da bênção que era concedida aos judeus. O que não era mentira, se você for parar para analisar, né? Não estava errado. Para ela, Jesus se deleitou tanto com as palavras saídas da boca daquela mulher perseverante que ele até testou a constância dela, dizendo algo que parecia ser rude, né? Uma comparação com um cachorro. E aí Cristina diz que Jesus falou que, na verdade, nunca em todo Israel ele havia encontrado tanta fé, atendendo em seguida a sua prece. Porém, isso não é o que se encontra na Bíblia, é só para deixar claro. Ali o que quer dizer que Cristina, na verdade, inventou isso, né? Que Deus encontrou no coração de uma pequenina e humilde mulher de raça pagã mais fé do que em todos os bispos, príncipes, padres e todo o povo judeu reunido. Eles que se dizem um povo eleito de Deus. Isso aí não é verdade, né, esse negócio aí, porque tem uma outra parte na Bíblia, essa parte eu conheço, que Jesus encontra, se eu não me engano, um oficial romano
e parece que acho que era o filho do oficial romano que estava doente, e aí ele fala, né? E esse o cara era oficial romano, era de outro lugar, nunca tinha visto Jesus na vida, e aí ele chegou lá e falou pediu para Jesus, não sei se ele chegou a pedir para Jesus um milagre e tudo, né? E aí Jesus ia acompanhar ele até a casa dele. Mas ele falou, não precisa não, dá a ordem daí que vai dar certo lá. E aí Jesus falou, nossa, eu nunca vi um cara com tanta fé na minha vida. Algo mais ou menos assim. E de fato é verdade, né? O cara nem era judeu, né? E o cara acreditou a ponto do filho dele, o filho, ia ser curado. Então, e aí ele fala que ele nunca tinha encontrado alguém com tanta fé, né? Então, essa história aqui de que ela falou que essa mulher era com mais fé, não era não. Então, Cristine Razão ali, ela também lembra da história da mulher samaritana que tinha vindo buscar água no poço onde Cristo estava, né? Nesse trecho, Cristine de Pizan reflete sobre a interação entre Jesus Cristo e a mulher samaritana no poço, conforme foi narrado nos evangelhos. A mulher samaritana, por sua condição social e religiosa, ela não era considerada digna de interação pelos padrões da época, mas Jesus quebra essas normas e fala com ela. Então Cristina expressa sua admiração pela atitude de Jesus ao oferecer palavras de proteção e salvação a uma mulher considerada pecadora e não pertencente à mesma fé. Cristina admira o fato de Jesus não ter desprezo pela devoção feminina, destacando a consideração divina por todas as pessoas, independente de gênero ou condição social. Então, ela chega até a questionar, né, um questionamento interessante, por quanto nossos pontificais de hoje dirigiriam a palavra a uma simples e humilde mulher, mesmo para a sua salvação. Então aquilo era um pouco uma crítica, né? Ela estava questionando como os líderes religiosos contemporâneos do tempo dela abordariam uma situação semelhante. Ela sugere uma crítica à hierarquia religiosa da época dela, questionando se os líderes religiosos seguiriam o exemplo de Jesus em dirigir a palavra e oferecer salvação a uma mulher simples e humilde. Ela também cita a mulher que em um dos sermões de Jesus se inflamou ali com suas palavras e disse, né, bendito seja o ventre que te carregou e as mamas que te alimentaram, que segundo ela não falou também menos sabiamente, né? Então, ela fala que se Deus consentiu as palavras às mulheres, era para que elas as usassem, e que não se devia criticar nelas aquilo em que residia tantos benefícios e tão poucos males, pois raramente se observou suas palavras provocarem algum dano. Aí, por último, né, quanto à última parte do ditado, né, que as mulheres serviam para chorar, afiar e tal. Quanto a fiar, a mulher ser uma boa fiadeira era um trabalho necessário ao serviço divino, sem o qual o mundo viveria na maior dissolução. E era um cúmulo da perversidade criticar as mulheres por aquilo que elas deveriam ser reconhecidas com muita honra e louvor. Então, esse foi o último capítulo o capítulo número 10 do livro Cidade das Damas, de Cristine Pizan. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, seu comentário, se inscrevam no canal e até a próxima.